dando continuidade no capítulo. Eu vou fazer a oração de hoje, então vamos todos relaxar o nosso corpo, os braços, os ombros. E mais uma vez, né, agradecer a Deus a oportunidade pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui, no estudo do livro, né? E que todos nós possamos tirar boas lições desse estudo, aplicar nas nossas vidas e que possamos avançar cada vez mais no nosso desenvolvimento rumo à nossa evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Vamos lá, Paulo e Fernanda. Então, nós estamos, né, no capítulo 12, Excursão de Adestramento, né, do livro Obreiros da Vida Eterna, né, do Chico, biografia do Chico, autor André Luiz, né? Só uma síntesezinha, né? Esse capítulo trata basicamente do que é a história do livro em si, né? Que é esse trabalho deles de 30 dias, que eles vêm à Terra para poder auxiliar no desencarne de cinco pessoas devotadas ao bem. Como em outros capítulos aí, né? Foi falado, né? Se há o merecimento, se não há, né? Se todos recebem auxílio. Prova-se, né, que realmente precisa de ter esse mérito para que seja feito esse desligamento de uma forma, né, mais tranquila. São 5 pessoas que serão, né, conduzidas, né, Adelaide, agora me perdi. Adelaide, Fábio, Albina, Cavalcante e Dimas. Isso. Então, vamos dando sequência. Você quer ler? Então, a gente terminou falando sobre como era, né, na questão da Igreja Católica, né, que o Vicente até pediu para reler a passagem do livro. Então, nós vamos lendo e vamos continuando, né? A Irene estava orientando, né, falando que André Luiz estava acreditando, né, que aquelas crianças precisavam, né, de pão e de beabá, né, e depois que ele passou realmente a visualizar que aquilo ali era uma sementeira, né, para o futuro, né, que nos desdobramentos, né, as moças faziam, né, os ensinamentos do Evangelho para essas crianças no desdobramento. Então, durante o dia, quem chega tem aquela impressão de que é assistencialismo só, né? Mas mais do que isso, se prova através dos esclarecimentos da Irene que trata-se de muito mais do que isso, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui. As casas de benemerência social, né, essas de assistência, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Né? E o André Luiz passou a ver o estômago dos pequeninos, né, em segundo plano. Então, a gente tinha tratado anteriormente que a Irene falava que ela não desmerecia nenhuma das outras religiões, né? Que tanto a católica como a protestante, elas têm esse auxílio à infância, mas de forma mais momentânea e não nos fins eternos, né? Mais material do que espiritual, né? Mas que nada se perde, né? Antes isso do que nada, né? Mas que realmente não dava orientação para que as crianças se tornassem homens de bem quando crescessem, né? E isso era durante o dia. Então, chegou a noite e eles iam iniciar, né, o trabalho ao qual eles trata-se esse capítulo, né? Então, o Jerônimo convocou eles ao serviço. A Irene acompanhou eles até a Câmara de Adelaide, onde eles deram breves determinações, do qual ele solicitou a Luciana e a Irene que trouxessem a irmã Albina
e o Hipólito e o André Luiz trariam os demais, né? Que seria o Dimas, o Cavalcante e o Fábio. Então, eles partiriam em direções diversas. E o André Luiz pergunta, né? Utilizando a volitação lá no momento que eles saem a trabalho, ele pergunta para o Hipólito, né? Assim, pergunta, né? Você já participou, né? Desculpa, o Hipólito que pergunta para o André Luiz se ele já tinha participado, né? E o André Luiz confessou que não e pediu, né, para ele esclarecimento. Aí ele fala, né, que no momento que está se aproximando o desencarne, os laços perispiríticos que ligam, né, se ligam ao corpo físico, eles já vão se desprendendo aos poucos, né? Não é uma coisa, não é um corte, né, imediato, né? Então é gradativo. A gente observa até que tem pessoas, né, que ficam longos tempos doentes, né? Então, não é mesmo... Aí o Vicente pode nos orientar melhor quando por exemplo, um desencarne abrupto, né? De um acidente, né? Que tem... Se realmente... curiosidade minha, né, Vicente? Se quando é um acidente de carro, alguma coisa assim, se aí é um corte ou fica preso tempos ali até... Seria um desencarne violento, né? Abrupto. Não quer dizer que não tem ou que tem? Na realidade, isso é muito relativo, porque a gente não tem como falar, porque você não sabe da situação de praticamente ninguém, né? Então, pode acontecer que a espiritualidade, prevendo o acidente de alguém, eles podem estar presentes para ajudar no desligamento, e pode acontecer de um acidente, a pessoa, mesmo um acidente abrupto, né? E dela ficar presa ao corpo por muito tempo. Então, é muito difícil definir isso, né? Se é sim ou se é não. Depende muito da situação daquele desencarnando, né? Entendi. Obrigada. Então, você vai continuar aqui? Não pode ir. Então, ele fala, né, que inclusive os familiares terrestres, né, deixam, os enfermos ficam mais... auxiliam ao silêncio, né, ao repouso, em tudo. Então, eles já estão enfraquecidos, semi-inconscientes, então facilita o processo dessa retirada, né, do espírito do corpo no desdobramento, né? Então, eles foram primeiro na casa de Dimas. E Dimas tinha um pouco de conhecimento a respeito, né, da desencarnação. Então, ele notando a presença deles, ele perguntou, né, se era aquele dia, enfim, era tão sonhada a libertação que ele já não estava suportando mais, né, ficar na carne. Então, o Hipólito fala, não, você precisa tolerar um pouco mais, né, mas nós não podemos perder tempo. Então, eles vão para a moradia de Fábio, como Fábio já era espírita e já estudava, né, porque não adianta você taxar-se de espírita se você não tiver estudado o suficiente para ter a compreensão, que é o que nós estamos fazendo aqui para a gente tentar entender, né, que quanto mais a gente estuda, mais parece que a gente não sabe nada. Eu, né, por mim. Então, ele já tinha os conhecimentos, né? Então, ele foi com tranquilidade, né? Inclusive, fala que interessante, né? Que ele ligou-se prazeroso à pequenina caravana, né? E eles já iam para o hospital, onde estava o Cavalcante, só que como o Cavalcante estava mentalmente muito perturbado, muito nervoso, e o Bonifácio estava lá, né? Auxiliando a ele, eles disseram, o Bonifácio é o assistente, né, o desencarnado que ficava lá assistindo o corpo do Cavalcante. O Hipólito fala para ele que não é interessante conduzir todos de uma vez, porque possivelmente o Cavalcante ia atrapalhar esse processo devido à sua perturbação mental, né? Então, eles levaram os dois e encontraram lá com a equipe, a Irene e a Luciana já haviam levado a Albina, e voltaram para a casa de saúde para buscar o Cavalcante. Só que o Cavalcante estava muito aflito, né? Estava nervoso, estava oprimido. E aqui fala que eles tiveram um certo trabalho para poder fazer essa retirada do corpo. Aí me faz lembrar que eles falam que às vezes a pessoa desencarna, né? E devido onde está o teu tesouro, está o teu coração, a pessoa fica ali apegada ao corpo, né? A pessoa não sai dali, não. Então, eles tiveram uma dificuldade, né? Um trabalho fervoroso, fizeram magnetização do vago, que é um nervo que ele é responsável pela conexão dos órgãos
que funciona autonomamente, né? Coração, pulmão, né? Fizeram isso aí e deram um jeito dele entrar num sono, né? Anestésicos, para que ele pudesse relaxar e dormir para facilitar o serviço deles. Porque devido ao grau de perturbação dele, ia dificultar demais, acho que talvez até fosse impeditivo, né? Para dar sequência ao trabalho. Só né? fazer uma pergunta aqui. Essa aplicação desse passe magnético, ele está falando que é no corpo físico, ou é no corpo perispirítico que reflete no corpo físico? Alguém sabe? Ele estava fazendo a aplicação no corpo físico, No corpo físico. Para que o espírito pudesse, porque na realidade, quando dá o passe aí, principalmente no caso do Cavalcante, é para auxiliar ele a desligar-se do corpo físico. Então, a energia envolve todos os corpos, tanto o físico como o perispirítico. Ô, Vicente, mas nesse caso aí o espírito consegue dar o passe diretamente sem a presença de um passista, de um médium, assim, ao corpo físico? Perfeitamente. Pelo contrário, quando nós estamos dando o passe, tanto é que o passe, quando a gente dá o passe sem a presença dos espíritos, a gente chama de passe magnético. É só energia nossa. E no caso aí, a espiritualidade tem muito mais conhecimento e visão da aplicação da energia. E, querendo ou não, os espíritos também, eles têm os recursos no entorno deles para eles poderem adquirir energia animal ali, principalmente dentro de um hospital, encontra pessoas com facilidade ali para poder retirar energia animal e doar para o companheiro. Então, não tem muito problema, não. Então, independe da presença de um médium terreno. Na verdade, o médium não vai estar ali ao lado, né? Mas tem médios próximos que eles podem retirar, né? O fato do camarada estar lá dentro do hospital não quer dizer que ele é médium. Tá doando ali sem nem saber, né? Então, eles coletam junto e da natureza também fazem, né? Esse processo. Perfeitamente. Então, eles encontraram-se todos, né? Dos 5 doentes, a Adelaide e o Fábio eram que estavam mais conscientes da situação, né? Porque eles já estavam acostumados com o desdobramento, né? Os demais, enfraquecidos, sem muita noção do que estava acontecendo. Espera um pouquinho. Gente, assim, observa a importância desse parágrafo quando fala realmente da preparação espiritual, né? O quão realmente você facilita as coisas, não só para a espiritualidade, mas principalmente para você mesmo, né? Esse exercício constante de entendimento, de aprendizado, de conscientização, para promover esse trabalho aí que tem que ser realizado mais cedo ou mais tarde, né? É o destino de todos nós, para que a gente possa partir com mais tranquilidade e consciente, né? E você vai ver que a forma de vida de que cada um levava ia denotar a ida deles lá para a casa transitória. Cada um tem uma visão diferente. Cada um ia ter uma impressão, né? Você está dando spoiler já, é lá na frente. Não, mas nós já estamos... Isso é na outra página ainda. Não corre, não. Igual você, nós não podemos correr, não. Certo. Então, né, o Adelaide e o Fábio estavam tranquilos, né, habituados ao desdobramento, e começam a... Isso é a Kate, viu, gente? Ela quer participar dos estudos, mas ela foi lá visitar o Ezequiel falou que o único remédio agora era só o amor. Eu falei, então ela já está desencarnando, não tem mais o que fazer? E a bichinha não vai embora, não. Acho que ela vai ficar uns 10 anos aqui, graças a Deus. Perigoso é jogar terra no seu caixão. Se depender do remédio amor, ela está ganhando terra aqui. Não, né? Vamos consertar, jogar rosas. Então, vamos lá. Então, começam as impressões, né? Quando eles vão em volitação todos juntos. A Albina, né? Rememorando as passagens bíblicas, ela pergunta se estaria no glorioso carro de Elias. É isso que o Paulo estava falando agora, né? Do conhecimento, né? Da realidade da vida.
Gente, só um minuto. Aqui, vamos voltar só um pouquinho. Voltar só um pouquinho aqui. Aqui que eu tô aqui. Ah, você não está aqui em cima, não? Não, tô aqui. Ah, tá. Então para continuar. Tá. Aí ela fala, né? Aí o Cavalcante, por acreditar que já estava morrendo, né? Ele fala que não podia, né? Ir com os pecados sem ter a extrema unção, né? E o Dimas, por sua vez, ele passando a região estratosférica, entrando na ionosfera, aí nós fomos pesquisar, porque a gente não sabia, né, do que se tratava a ionosfera e por que a casa de Fabiano estava na ionosfera, né? O Paulo vai explicar para a gente. Não vou explicar, não. Vou falar, comentar e ver se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Porque a ionosfera é uma parte da atmosfera onde ficam os satélites e onde favorece as comunicações de rádio, de TV, né? Então, a casa transitória ela não estava lá à toa, é isso? Ali era o local ideal ou é só uma interpretação furada minha? Não, certinho, isso mesmo. É porque a gente tem a mania de dizer que os umbrais estão na região, como é que fala? Até um termo aí que normalmente a gente usa. Da crosta? Hein? Os umbrais na zona da crosta? É isso, né? Nessa região da crosta, né? E realmente a gente usa esse termo, mas tá próximo aí da ionosfera, é isso mesmo. É porque, na realidade, não existe nem alto nem baixo, né? A gente é que tem essa ideia, né? A Terra é um globo, né? E você tem as partes onde você sai da Terra para você ir para outros lugares. Diz o André Luiz que existe uma BR que liga a Terra a outros planetas, a outras colônias e tudo mais. O dia que a NASA descobrir, ela vai usar só essa estrada. Chegar mais rápido, né? Pois é, mas essa estrada aí, ela não está no campo, ela está no campo da matéria mais sutil, então quando você fala da NASA, ela vai perceber essa matéria mais sutil, essa estrada futuramente? No futuro, sim. Agora ainda não. Eles não têm aparelhos para isso, não. Ah, tá. O Ezequiel falou, né, na sexta-feira, não sei, acho que foi na sexta ou na quarta, não lembro, né, que o mundo espiritual eles se interpenetram, né? Imagina o planeta Terra com várias dimensões, só que todas elas se interpenetrando, entendeu? Aí, às vezes, a gente fica com dificuldade de entender isso, né? E a ligação de cada faixa vibracional do mundo espiritual com a crosta, acho que é interligado com essa via que o Vicente citou aí. Porque nós somos materialistas, né, Willi? E a gente está acostumado a ver estrada na terra, né? E na realidade, se você tem um veículo que ele não anda na terra, por exemplo, o avião anda onde? O avião anda no espaço, né? Ele pousa na terra, mas ele anda no espaço. Então, a mesma coisa, você imagina as naves que os espíritos usam. Então, eles precisam, eles têm um destino, né? Onde eles movimentam e tudo mais. Mas a estrada deles é virtual, ela não é física igual a que nós usamos, né? Tanto é que foi feita uma pergunta, o Plínio fez uma pergunta para o Ezequiel, quanto tempo que ele gastava daqui até na cidade que ele mora, né? Ele fez essa pergunta, porque o Ezequiel tinha falado que a cidade onde ele mora é muito longe e que não tinha matematicamente como falar para ele a distância, né? E o Plínio falou assim, mas quanto tempo você gasta? Aí ele brincou com ele e falou assim, menos tempo do que você piscar o olho 2 vezes. Nossa. Por quê? Por quê? Porque a sistemática é outra, a forma desses aparelhos se locomover é completamente diferente, né? E não tem essa... Você imagina, por exemplo, um raio de luz numa velocidade aí, né, direcionada. Então é diferente. Né? Ô Vicente, mas naquele livro que a gente está estudando... Só um minutinho, a gente fala que os umbrais estão na crosta terrestre.
né? Então, que é a estratosfera, né? Fora da... Está um pouco afastado, vamos assim dizer. Mas Seria a segunda ou terceira parte ligada aí à crosta, né? naquele livro que a gente estuda na quarta-feira, Os Animais Merecem o Céu, né? Lá fala que existem portais que os espíritos utilizam para ir de um local a outro. Tipo assim, na que passa pelo portal, é questão de milésimos de segundo, já chega no local onde tem que chegar. Diz o Ezequiel que o aparelho que ele usa, inclusive ele falou que lá no centro ele tem um local de espécie de porto, onde eles pousam as naves que eles usam para vir para a Terra. Então, ele diz que no futuro a ciência da Terra vai poder fazer uso. Então, era como se fosse uma energia laser. Então, o aparelho é conduzido, né? E é muito rápido. Bom, um pode usar o termo portal, o outro pode usar o termo estrada, É, né? Mas é muito rápido. Ô, Vicente, assim, eu fico ouvindo você falar isso aí e fico vendo, tipo assim, a nível espiritual, porque a nível de tecnologia humana a gente percebe que realmente a distância é muito grande, né? Agora, e a nível espiritual também? Tipo assim, nosso entendimento, a nossa capacidade de realização é muito assim aquém ainda, né? Depende do tipo de espírito. Você imagina a nível espiritual um Francisco de Assis locomover da Terra para a cidade que ele mora. Você imagina a nível espiritual um Vicente locomover da Terra para a cidade de onde ele veio. Muda tudo. Pra você ter uma ideia, nem sozinho eu consigo ir, porque sequer eu tenho condições para isso. Então, isso depende muito da condição espiritual de cada espírito. Então, o Evangelho fala, o Espírito sopra onde quer, né? Por que quando nós estamos dormindo, inclusive uma das confusões que nós fazemos muito com o sono físico, com essa ideia dita por Jesus de o Espírito soprar aonde quer, é porque eu estou conversando com um determinado espírito no âmbito espiritual. Ele me conta qualquer coisa e mentalmente, como eu não tenho educação ainda mental, mentalmente eu vou me locomover para outro ponto, aquele ponto que às vezes o espírito traz. E isso gera uma confusão mental para nós. Por isso é que na hora que nós retornamos ao corpo, nós costumamos dizer, eu tive um sonho, um desdobramento confuso. Porque a confusão é nós que fazemos, né? Por causa desse, eu podia dizer até um teletransporte. Porque o transporte da alma é mental. Então, eu estou aqui na minha casa e eu entro em desdobramento e eu posso me transportar lá para a China numa rapidez que, né? Então, assim, e a gente acaba fazendo muita confusão com isso. Agora, depende muito da condição de cada espírito. Mas é porque o cérebro físico ele não consegue registrar o que aconteceu na íntegra, né? Na realidade, quando você sai do corpo físico, você continua ligado a ele. Você só desliga desse corpo quando os laços que prendem o perispírito ao corpo se rompem. Então, você ainda tem essa interferência. Só que o que eles chamam de psicossoma, né, o laço fluídico, ele tem elasticidade, ele não atrapalha o espírito no movimento dele. Agora, se esse espírito fosse sair da Terra para um outro planeta, qualquer coisa, aí já muda tudo. Ele depende do auxílio da espiritualidade para ele ter condições de se vestir para estar em outro local. Só fazer uma observação, né, que a gente está falando aí desse tempo de deslocamento aí, né, espiritual. Eles fizeram esse trabalho de adestramento durante uma noite de sono, né? Então, vamos supor, de 10 da noite, né, até 6 da manhã.
no nível do mar é 0. A ionosfera está entre 80 quilômetros a mais ou menos 600 quilômetros de distância da Terra. Então, está nessa faixa. Sim. Então, nesse horário aí de 8 horas, eles foram até lá e voltaram. Então, se a gente fizer uma conta aí da volitação, porque aqui não cita que eles usaram nenhum veículo, né? Cita que foi apenas volitação, né? Então, a piscadinha de olho aí dá para ir bem longe, né? Então, continuando aqui, alguém quer falar? Então, a Albina, né, achou que era o carro de Elias, o Cavalcante estava preocupado, né, por não ter recebido a extrema-unção, o Dimas ficou muito assombrado e inquieto, e espantado, quando chegou nessa região da ionosfera, ele achou que era um rio, né, na concepção mental dele, como se fosse um rio. E ele gritou que tinha muito medo e que ele não podia atravessar. Só que esse impulso magnético, né, falando aí dessa velocidade, tempo versus velocidade, né, o impulso que o Jerônimo deu, esse medo dele aí, temporário, não causou, né, nenhum transtorno e nenhum dificultador na velocidade imprimida pelo impulso magnético inicial fornecido pelo Jerônimo, né? O Fernando, olha que interessante. A capacidade do espírito. Você acabou de dizer aí que entre a Terra e onde está a casa transitória, então vamos calcular aí quantos quilômetros? 600? De 80 até 600, né? Uma faixa, né? Tá. E lembrando que a casa transitória já havia mudado de lugar, né? Então ela estava mais distante ainda. Agora, olha que interessante. Nenhum daqueles espíritos que eles buscaram, nenhum dos 5, tinha a capacidade de interferir energeticamente no comando do Jerônimo. Então, ele que comandava o grupo. Então, ele tinha que energeticamente envolver todo o grupo para ele fazer o teletransporte do pessoal. Olha a capacidade do espírito. É verdade. Inclusive, tinha acabado de citar, né? O Hipólito perguntou para o André Luiz se ele já tinha participado, né? Então, era a primeira vez, ele não tinha essa capacidade, competência, habilidade, talvez também, né? E lembrando também que mesmo na Terra, eu não sei se vocês estão lembrados aí, lá atrás ele fala que eles estavam numa cidade do interior, que era mais distante da capital, né? E que eles estavam numa cidade distante. E que a rapidez com que eles se locomoveram desta cidade para a capital, né, que é para o Rio de Janeiro, é muito rápido. Então, você imagina, né? Porque a gente fala de volitar, mas talvez a grande maioria dos espíritos ainda não sabe verdadeiramente o que é volitar. Agora, Porque tem a ideia de estar batendo asa, é a força do pensamento, é a volitação mesmo. Você está no ar, você está usando a força do ar, né? Os bolsões, mas todo o comando é mental, e a capacidade mental de fazer isso. E o retorno para o corpo, porque, por exemplo, eu me recordo situação assim, digamos, de briga, de discórdia, ou coisa que o valha, né? Eu lembro que eu sofri uma agressão e eu voltei para o corpo imediatamente. É porque seu corpo é sua morada, é seu refúgio, então você se protege nele. Qualquer dificuldade que você tem, o seu próprio cérebro perispirítico te comanda para lá rapidamente. Não dá nem para imaginar assim, é um negócio impressionante. É como se Não você tem estivesse distância. lá no Japão e de repente acordou. Perfeitamente, é assim mesmo. É porque a elasticidade, o que acontece? No momento em que você tem qualquer dificuldade e que isto vai gerar alguma instabilidade para o corpo físico, ele te atrai rapidamente. O próprio corpo faz isso. É um Eu lembrei processo natural. também, Vicente, numa situação dessa, uma materialização. Depois até que eu voltei para o corpo, eu fiz uma oração em favor do espírito, porque eu materializei um punhal e finquei na coxa dele. Inclusive, Mas foi assim, é como se fosse algo espontâneo, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpreso com aquilo, né? E era uma perseguição.
Aí eu voltei. Você pode chegar todo. Uma oração para ele. Foi mal, me desculpem. Ô, Vicente, nesse caso aí, por exemplo, que falou de perseguição, assim, acontece de a gente ficar marcado no corpo? Eu estou perguntando porque teve uma vez que eu sonhei assim também, um sonho muito estranho, não lembro direito, assim, eu só sei que eu acordei com uma marca de mão no meu braço. Pode sim. Ficou marcado mesmo, ficou bem, sei lá, ficou até roxo, assim, uma coisa esquisita. É porque, às vezes, você pode encontrar com um determinado espírito, às vezes que tem ligações de passado com você, e ele pode, você está fora do corpo, ele faz alguma pressão no seu perispírito, o corpo funciona como um mata-borrão do espírito. Então, o que acontece? Na hora que você volta, ele deixou alguma marca no seu perispírito, ela transfere para o corpo físico rapidamente, sem nenhum problema, pode acontecer. Inclusive, é muito comum. Há pouco tempo eu tomei um tiro fora do corpo e na hora que eu voltei para o corpo eu senti todas as sensações do tiro que eu tinha tomado. Gente, por onde vocês estão andando? É punhal, é tiro, o que é isso? Eu tava andando aqui no bairro e tinha uma turma parada numa esquina e quando eu olhei, é como se eu reconhecesse aquela turma. Um deles tirou a arma e atirou na minha cabeça. Nossa. Até o tiro eu escutei. Aí eu acordei no corpo, né? Acordei com aquela sensação ruim e tal. Isso 3 horas da manhã, é difícil depois você dormir e tomar um tiro, né? Então. Mas acontece, aí. São os reencontros que a gente tem. Quer dizer, eu não tomei um tiro. Na realidade, quando eu vi aquele grupo, alguém ali já tinha me dado um tiro antes. E eu relembrei o fato. Não é que eu tomei Você só relembrou o fato, né? Eu relembrei o fato e... É porque eu falei assim, como é que um espírito vai matar outro? Não, mas aquele fato ali acontece. Então, na hora que eu vi o grupo, um deles já havia tirado de mim. Então, rapidamente eu rememorei o fato, mas como o meu cérebro físico não tem a informação, eu estava transferindo aquela informação para o cérebro. É tudo muito rápido. Na realidade, os fios que ligam o perispírito ao corpo é como se fossem fios elétricos. Então, tudo que acontece você fora do corpo, você está transferindo informação para o cérebro. Se você passa um aperto, o corpo físico te atrai e você volta rapidamente. Poderia dizer que poderia até desencarnar, Vicente? Corre risco disso? Diz que eu não sei, sabe? Eu já li que diz que todo mundo desencarna no corpo. Ninguém desencarna fora do corpo, não, sabe? Agora, mesmo. Então, desse efeito, por exemplo, você sofre alguma agressão lá e pode afetar de tal maneira o corpo que chega a desencarnar, que eu estou querendo dizer. Não, isso aí eu não acredito, não. Não, não chega a tal ponto, não, porque... Senão o cordão era vulnerável. Pode surgir alguns distúrbios em relação a alguns encontros que você tem no plano espiritual, pode surgir alguns distúrbios orgânicos, pode sim, mas não a ponto de desencarnar. Isso aí a não ser que a pessoa já esteja com o coração tão fraco, acordou, ficou muito assustada, teve uma taquicardia e a coisa foi adiante, né? Mas aí já está na hora, está chegando na hora dela aí já, né? Porque senão seria muito instável, né? Você não pode, imagina. Não vai nem querer dormir, né? Então aí é mais complicado. Então vamos adiante. Então, logo, né, todos estavam lá no asilo de Fabiana e Zenóbia os recebeu, né, de braços carinhosos. Então, chegaram todos eles, mais os enfermos, né, e 6 amigos desses enfermos, né? Então, quer dizer que tinham conhecidos espirituais desses desencarnantes, né, aguardando por eles e através, né, do amor por eles também que eles conseguiram, né, esse mérito, né, de estar sendo desligados com tanto afeto, né? Então, o Gotuso começou a aplicar vigorosos recursos fluídicos nos tutelados, que pareciam-se como crianças incapacitadas, porque, né, a maioria deles nem compreendia onde estava, o que estava fazendo, inclusive pelas crenças limitantes, né?
Lembrando que Gotuso era médico lá na Casa Transitória, tá? Quando André Luiz chegou lá, como ele era, né, a última encarnação dele, ele era médico, ele perguntou, né, se porventura teria algum desencarnado médico para ele trocar impressões, né, aprender com ele também, né? Aí apresentaram ele a Gotuso, não é isso? Agora, por que ele exercia medicina espiritual? Teve que estudar lá, né? Hein? Teve que Não, estudar você sabe lá, o que né? é? É porque na Terra ele exerceu o sacerdócio da medicina. E quando o espírito encarna e ele, ao invés de ser apenas um profissional, ele se torna um sacerdócio da medicina, ele pode exercer a medicina no mundo espiritual, porque o sacerdote cuida da alma e do corpo. Ok. Então, em seguida, o Jerônimo, né, começou a conversar com eles, né, avisando-os que não era aquele processo ali, não se tratava de um auxílio para o corpo, porque todos estavam bem doentes já, né, há doenças, inclusive, a longo prazo. Então, ele orienta que eles não estavam ali para serem curados do corpo, né, porque a pessoa está doente, vai para um lugar daquele, a maioria confuso. Né? Aí a primeira coisa, ele os esclareceu, né? Vocês não estão aqui para curar do corpo. Então, ele explica, né? Tentamos revigorarmos o organismo espiritual, preparando-vos para o desligamento definitivo, sem alarme de dor alucinatória. Aí nós dois ficamos na dúvida, vamos chamar os universitários. O que seria um desencarne com uma dor alucinatória? Vocês estão lembrados que... Aí nós vamos voltar à polêmica anterior. Sem polêmica. Escuta só. Quando você tem a presença da espiritualidade, eles afrouxam todos os seus centros nervosos para que haja o desligamento com auxílio deles. Sem a presença da espiritualidade para o afrouxamento das terminações nervosas, você passa a ter dor para desencarnar, quando o processo é biogenético. É como se, então, quando com esse auxílio fica tudo frouxinho, solta fácil. O outro está tão arraigado que dói. Olha que interessante. Vocês já notaram que quando as pessoas estão desencarnando, é muito comum elas falarem coisas desconexas? Reencontra pessoas. Às vezes tem gente que é como se estivesse num processo obsessivo. Sim. Não há a presença dos espíritos ali para fazer o desligamento. O desligamento está acontecendo num processo natural da vida. É triste, viu, gente? Aí os cobradores estão lá aguardando. Eu nem sei. Isso aí eu nem sei se eles estariam ali. Pode ser que sim. Alguns livros eu vi que tem. Sim. Mas, assim, é muito complexo, porque, assim, você não pode, como estudioso, se eu falar assim, os obsessores ou os cobradores vão estar ali, aí eu tô definindo generalizando, está generalizando. Depende muito de cada situação, de cada pessoa. Depende do tamanho da dívida. Depende da dívida. Então, assim, é muito complexo. Tem coisas que é difícil de definir. Você não pode... É a mesma coisa de virar e falar assim, todo suicida fica preso no corpo. Você não pode falar isso. Não pode. Entendeu? Mas é para nortear o nosso entendimento, mas a gente não pode fechar a questão mesmo, a não ser com relação ao auxílio. Esse aí não fui eu, não. Quem fechou foi eu. Então, ele segue explicando, né, que quando eles retornarem, né, ele coloca, né, como vaso físico, né, que é o modo que eles costumam usar o termo para o corpo, né, que eles vão sentir-se bem piores, né, os remédios para a alma intensificarão os males da carne. E que, na verdade, o que ele quer dizer com isso? Eles já estão em processo de desencarne, né? Eles estão, como você falou, estão já afrouxando esses laços. Então, quando eles retornarem, mais dor eles vão sentir no corpo, porque esse auxílio é tão benéfico que na hora da efetiva desencarnação, né, da completude da desencarnação,
não vai ter a dor alucinatória. Mas vai isso não vai acontecer, isso não vai acontecer com todos, não. Vocês vão observar que aqueles que têm maior capacidade de entendimento, o processo é tão natural, né, que é o caso do Fábio, né? É tão natural que a própria Adelaide, é tão natural que eles não faz diferença. Na verdade, a pessoa compreende que ela não está morrendo, que a vida é uma só e que vai adiante, só está mudando de lugar. Né? O Cavalcante, o Dimas, né, eles vão ter alguma dificuldade, sim. É tipo um tipo está acostumado a nadar na piscina, o outro já nada no mar. Na hora que o que está na piscina vê o mar, ele se agarra na beirada. Então, eles, né, retornam para o corpo físico, né? Ele diz, né, aliás, mito, ele diz que, né, que eles vão encontrar mais tristeza, mais angústia nas células físicas, né? Porque a mente de cada um vai recordar de acordo com as crenças limitantes já cristalizadas na mente, né? Dá uma paradinha aí, Fernando, olha para você ver. Olha que interessante. É uma das coisas que a gente precisa de ficar muito atento, inclusive no que o Ezequiel fala. Ele diz aqui que as células físicas, olha que legal, as células físicas, por uma questão instintiva, elas lutam pela sobrevivência do corpo. E quando aproxima-se a morte, elas entram, né, em estado de angústia, porque elas sentem que está aproximando a morte. Olha, aquela aglutinação de célula, aquele agrupamento de célula, eles acabam formando o quê? Uma família. E com a morte, o que vai haver? Esse grupo familiar que conviveu ali 60 anos, 70 anos, eles vão se desfazer. Isso no campo físico. Então, por isso é que eu falo, você tem que ficar muito atento com pequenos detalhes que o André Luiz traz para a gente. Ô, Vicente, então, raciocinando dessa forma, as células perispiríticas do espírito já mais adiantado, ela influencia na tranquilidade das células físicas para que esse acontecimento se dê com menos resistência? Tem dois grupos de células. Você tem as células perispiríticas e as células físicas. Tanto uma como a outra está sob o domínio mental. Tá. Todas as duas estão sob o domínio mental. Por quê? As células perispiríticas vão te acompanhar. A nível de evolução, as células perispiríticas estão muito mais evoluídas do que as células físicas. Nem compara. Entendeu? Elas ainda estão num processo onde elas precisam retornar ao mineral, entendeu? Que elas vão retornar pelas fezes, pelo suor, pela desintegração, né, aparente do corpo. Então, elas retornam para o campo mineral, depois elas retornam para o vegetal, depois elas retornam na alimentação para o campo físico de novo, ou de um animal, ou no nosso. Abriu um parênteses. Isso tudo está dentro. Abrir um parênteses aí. Isso está tudo dentro da lei? Esse processo aí. Tudo é lei. Tudo é lei. A célula física, tanto no seu corpo, o que elas estão recebendo? Vibrações astrais. No Livro dos Espíritos, ele fala da intelectualização da matéria. Então, olha para você ver, a célula que compõe o seu corpo físico, as células físicas, elas estão muito mais evoluídas do que a célula que compõe o corpo físico de um cachorro. Entendi. Mas elas têm que continuar, elas vão continuar passando por esse processo, até elas atingirem um determinado patamar evolutivo, onde elas começam a individualizar. E quando é que ela vai individualizar? Quando ela assumir um próprio corpo, pode ser de um inseto, pode ser de um outro animal. Normalmente vai pegar lá animais em níveis evolutivos mais inferiores, né? Mas aí quando elas atingem um campo desse, um próprio corpo para elas poderem coordenar, né, ou governar,
aí elas não vão fazer mais parte do corpo físico de ninguém. Aí nós todos passamos por esse processo? Todos. Que coisa, hein? Vou desligar. É muito bonito. É muito bonito. Tem uns Eu que... fico pensando aqui também o seguinte, essa célula, por exemplo, esse princípio inteligente que começa lá no átomo, né? Sim. Porque nos mundos felizes também tem matéria. Os espíritos na matéria, só que é bem mais eterizada. Sim. Será que, vamos falar até do átomo mesmo, esse átomo ele vai evoluindo, também, na hora que ele chegar no mundo feliz, ele evoluiu de tal maneira que chegou no mundo feliz. Do mundo feliz, chegou no ápice dele, ele retorna de novo para o mundo material, já mais avançado, diria assim. Será que seria esse o processo? Vamos, assim, voltar lá na alma gêmea. Olha que interessante. Por que Jesus volta à Terra? Jesus dizem os espíritos superiores que Jesus, todo mês, ele vem à Terra e ele vai às profundezas da Terra. Por quê? Lá no Evangelho ele fala que nenhuma ovelha ficaria perdida do seu rebanho, do seu aprisco, e que ele voltaria para buscar todas. Mas aí a gente tem que interpretar o seguinte, que não é que ele vai lá no umbral e vai tirar o pessoal de lá e vai voltar com eles lá. Não, não é isso não. Ele vai levando o quê? A luz do amor que transforma-se em esperança para esse pessoal. Agora, o que acontece? Quando você atinge um determinado patamar evolutivo com suas células perispiríticas, aí você tem que retornar para um mundo primitivo. Sabe por quê? Você vai encontrar com a sua alma gêmea. Oh, gente, isso é muito legal. Eu já entendi isso muito bem. Olha que interessante. Diz o Ezequiel que a alma gêmea nossa, que quando Deus cria duo. Ele cria dois princípios espirituais. Um princípio espiritual, ele vai caminhar para um campo e o outro para o outro. Então, um vai atingir uma condição aí nos seus bilhões de anos, ele vai atingir aí a condição de um planeta. E você vai atingir a condição de um anjo, você vai evoluir e vai ser um anjo futuro. E vai governar esse planeta que foi criado por Deus junto com você, que é a sua alma gêmea. Então, quando você atinge esse patamar, você vai levar todo aquele grupo celular, que eram as suas células perispiríticas, para elas iniciar o processo da individualidade naquele planeta que é a sua alma gêmea. É a junção da força, de duas forças, transformando um só. Isso é o casamento. Nesse caso aí, Vicente, o corpo crístico, então, ele não tem mais célula perispirítica. A célula perispirítica ele levou para um planeta. Bom, aí agora é o seguinte, as células que formam o corpo dele, elas precisam individualizar. Então, o que vai acontecer? Vamos voltar à Terra aqui nos seus primórdios, no seu estágio primitivismo, tá certo? Então, inicia-se a vida para as células perispiríticas vão ter um início de vida aqui. Mas eu posso afiançar que o meu início de vida aqui no planeta Terra, né, vamos dizer, o início aqui, ele foi bem primitivista. Mas eu posso falar que esse mesmo processo vai acontecer em Marte? Eu não tenho capacidade para te falar isso. Porque isso depende muito da condição em que aquelas células perispiríticas atingiram de evolução. Olha bem, se na Terra o nosso ancestral inicial era um macaco, imagina que o Ezequiel fala que os cachorros da atualidade, eles serão futuros espíritos numa condição hominal, que estão mais próximos da evolução hominal. Olha que interessante. Então, não sei qual livro que eu li que fala que, né, em outros planetas, em outros mundos, na verdade, né, que é a mesma coisa, as crianças, elas já não nascem tão dependentes como aqui, né, que não fala, que não come, que não anda, né, eles já, o corpinho lá já é formado já um pouco mais adiantado do que aqui, né, então isso aí que você falou, não tem como saber, não é isso?
Tem um livro do Ranieri que chama Portal da Luz. E ele fala do nascimento de um dos filósofos da Grécia. O que você está rindo aí, gente? Ele fala do nascimento de um dos filósofos da Grécia que ia nascer num planeta chamado Portal da Luz. Aí Tô rindo. Ei? Tô rindo pro gigante. Ah, pro gigante, tá certo. Então ele fala que esse filósofo iria nascer lá, né? Mas numa condição diferenciada, que ele encarnaria lá, mas já com a condição de uma jovialidade. Era um corpo novo, mas na jovialidade. Então ele desencarnou lá, né? Aqui na Terra, ele estava lá com seus 70, 80 anos, mas já velho. E ele ia nascer em Portal da Luz assim como se tivesse 16, 17 anos. Então ele leva consigo todas as informações das experiências positivas dele. Posso continuar aqui? Vamos ver se a gente consegue encerrar o capítulo? Quem é o ser? Não? Então tá. 18h56, você não vai encerrar. Eu tenho 3 minutos. Você não... Ela cozinha em 3 minutos também, viu, gente? É miojo, vai. Facinho. Tá bom. Então, cada um deles, né, vai relatando a impressão que tem pela cristalização das crenças, né, de cada um, né? O Cavalcante acha que era o céu e eles não fizeram esforço em dizer para ele que não era, né? Os espiritistas, Adelaide e Fábio, estavam tranquilos, né, felizes em oração. Mas Dimas, sentindo aquele alívio provisório, ele perguntou se eles não estariam, por acaso, numa dependência venturosa de Marte. Então, assim, ele tinha um conhecimento superficial que gerava esses conflitos, essas confusões. Ele não tinha internet para estudar igual a gente, né? Então, por isso que ele não aprendeu, né? E aí adiante, né? Ele diz: não, meu amigo, isso aqui ainda é a Terra mesmo, né? Estamos muito longe de outros planetas. Então o pessoal ainda ficou, né? Trocaram olhares de bom humor, né? Ainda vendo né? A ingenuidade, né? E o pouco conhecimento, né? E olha que esses irmãos tinham mérito para o desencarne, né? Então eles eram pessoas de bem, porém sem a intelectualidade desenvolvida, né? Aí eu achei interessante esse pedacinho, né, que fala uma observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre, né, o crente nas supremas horas. Justamente a sementeira do esforço próprio nos serviços da sabedoria e do amor que frutifica no instante oportuno por meio de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Então, é exatamente o que naquela outro estudo deu a confusão, aqui está explicando, né? Que não está tudo certo, né? A cada um conforme suas obras, independente da crença religiosa. Mas aí está falando que a lei manda integrar. Não. Né? Não, a lei manda entregar cada um. Então, é o próprio processo, não é isso? Isso aqui tem que interpretar bem, viu? Porque mais complicado. Eu, inclusive, como esse trabalho, esse estudo, ele está dando sequência, inclusive agora vai ser a libertação dos companheiros, eu, inclusive, sugeriria, como vocês dois são dois, né? Eu sugeriria que vocês continuassem com o capítulo 13. Quem falou que nós somos dois? Hoje ela está falando mais do que eu, porque eu fiquei com a minha mãe ontem à noite, aí eu cheguei meio cansado. Minha mãe estava no hospital. Nós somos um só, minha filha, que aqui ainda acreditamos na alma gêmea. Eu não. Né? Eu fiquei mais aliviado. Um amigo meu foi falar com a Estela que nós dois não era alma gêmea, esse trem deu uma confusão.
Eu, graças a Deus, já descobri uma coisa. O Paulo está meu marido. Ele não é meu marido, ele só está. Fala assim da boca para fora. Na próxima, a gente inverte os papéis, mas nós podemos voltar junto, não tem problema, não. Ô, gente, então vamos encerrar. A gente termina, né, Vicente? Semana que vem o capítulo e a gente faz o outro, é isso? Sim, vai dar sequência no outro. Tá bom. Tá bom, vamos tentar. Porque aí, como vocês já estão bem integralizados aí com a história, né, eu acho que vai ser muito positivo vocês dar continuidade, né, pelo menos na libertação deles. Nós entramos no meio do livro também, para nós é bom ficar mais atualizado. Sim. Muito positivo. Ô, Vicente, o livro chama No Portal da Luz ou O Portal da Luz? Não, Portal da Luz de Ranieri. Eu não achei ele, não. Achou, não? Eu também só achei não, na Amazon não achei, não. Eu vou confirmar para você, mas acho que é Portal. Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que Portal da Luz é o Planeta. Não, Eu vou pegar o nome aqui, eu te mando. Eu tenho o nome aqui, eu te mando. Ok, obrigada. Pega o grupo, por favor, Vicente, que eu também queria olhar. Tá, eu ponho lá. É muito interessante, viu? Maravilha. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje, né? Alguém se habilita a fazer a oração final? Hoje? Posso fazer. Isso, faz aí. Vamos serenando nossas mentes, né? Terminando mais uma semana abençoada. Agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga por sempre nos amparar, nos auxiliar, nos aconselhar. Mesmo que ainda frágeis e débeis, não sigamos ainda os seus conselhos, no caminho tropeçamos muito, mas agradecemos pelo amparo, pela assistência que sabemos constante quando estamos no caminho correto. Pedimos-lhe, Jesus, que nos auxilie a seguir o teu caminho de amor, de bondade. Agradecemos pela oportunidade de estudo, que tanto engrandece o nosso conhecimento e nos possibilita a oportunidade de crescermos nos 2 planos da vida, auxiliando os que estão aqui e auxiliando os que já fizeram a passagem. Peço que abençoe a cada um aqui presente, aqueles que não puderam hoje estar no estudo, por diversas razões, possam também ser abençoados para uma semana de superações, de conquistas, de vitória e focados no bem maior, Jesus, amando a todos os irmãos, perdoando sem distinção e rumo, Jesus, ao caminho que o Senhor designou para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite, semana Boa noite, toda. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tá, com Deus, velho. Obrigada.